A tua casa é bendita, bendito ao entrar, bendito ao sair, bendito no campo, bendito na cidade. Onde você chegar, a bênção de Deus. Você não foi chamado para ficar aí, ó, amarrado e atado por religiosidade. Nessa noite é uma unção de liberdade que vai te levar a ser submisso às autoridades e aos princípios. Diga, diante de Deus só tem uma opção: ou se quebra ou não se quebra. Deus não quer metade de você, Deus não quer um terço de você, Deus quer você por inteiro. E Deus, Ele quer fazer muito mais do que apenas levantar um grupo de mulheres. Deus quer levantar um exército de mulheres. Deus está te dizendo essa manhã, essas muralhas que estão de pé na sua casa, na sua vida sentimental, profissional, familiar, financeira, vão cair por terra essa manhã. Por quê? Porque você vai parar de reclamar, você vai parar de fortalecer o inimigo. Fala para as minhas filhas que nessa imersão eu vou sarar as tuas dores, eu vou curar as tuas feridas. Acende outra vez tua chama em nós. Aviva outra vez, aviva outra vez. A nossa geração tem lenha pra queimar, e pode incendiar, e vem nos batizar. Então, dia 24 de maio de 2025, nós te esperamos aqui na Imersão 2025. Imersão Renovo. Olá, ótima sexta-feira, sextou, que delícia, minha gente, né? Ótima sexta-feira para você que está aí. Hoje o testemunho tá, meu Deus, sabe aquele testemunho? Você fica todo arrepiado? É esse testemunho, meu Deus do céu, que fé, que milagre, meu Deus do céu. Então, vamos começar nossa manhã já com louvor. Queria pedir um louvor, pode, Fer? Aquele louvor assim, ó. Creio que tu és a cura. Agora você vai ouvir a melhor versão. Ótima sexta-feira. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim.
E eu estou aqui na nave onde acontecem nossos cultos para te fazer um convite. Domingo, às 10 ou às 18, eu te espero. Vem ver aquilo que Jesus vai fazer na tua vida. Então, ó, chega mais cedo. De manhã, nós temos o café da manhã. À noite, a praça. Tem um monte de oração. Tem o Connect, a cabaninha para você conhecer. Então, vem. O Store, meu Deus, Árvore da Vida com camiseta. Então, aqui, ó, vem domingo que tem uma palavra do céu para a tua vida. Falando em palavra do céu, fique agora com a MDC. E o MDC desta sexta-feira, eu quero falar para você que você precisa apenas confiar. Apenas confie. A palavra em Abacuque, capítulo 3, verso 17, fala assim: ainda que a figueira não floresça e não haja frutos nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas e não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem boi nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Eu acredito que uma das frases que mais temos ouvido e falado nesses últimos dias é que não tá fácil, né? As pessoas falam, não tá fácil para ninguém. A vida não tá fácil. Tá difícil. Olha a inflação. Olha como é que está a situação. É uma das frases que mais nós temos ouvido nesses últimos tempos. É verdade. Não está fácil. Só que nós vemos aqui que o profeta Abacuque, ele nos ensina algo. O profeta Abacuque fala assim, ó, é o seguinte, mesmo que a figueira não floresça, mesmo que haja uma crise, mesmo que não haja vacas nos currais, mesmo falhando a safra, mesmo não tendo produção de alimento, mesmo falhando, vendo que tudo que eu preciso não esteja disponível. Era isso que Abacuque estava falando. Mesmo que não haja vaca nos currais, mesmo que o fruto da oliveira minta, mesmo que tudo isso aconteça, mesmo assim, eu vou confiar em Deus. Eu não vou perder a minha confiança em Deus. No que você confia? Em quem você tem colocado a tua confiança? Abacuque, ele fala assim, olha, mesmo que tudo falhe, que tudo que eu preciso falhe, está falhando, bispo, não está disponível, não estou conseguindo. Mesmo assim, eu confio em Deus. Que nessa manhã, eu e você precisamos acreditar nessa verdade. Deus, eu confio no Senhor. Me ajuda a confiar em Deus. Muitas vezes, estou desanimado, abatido, porém não destruído. Por que não destruído? Porque eu tenho em quem confiar. Eu confio em Deus.
Eu confio que Deus vai suprir. Eu confio que Deus vai cuidar da minha família. Eu confio que a provisão virá. Deus vai prover. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir. Declara comigo: há de suprir cada uma das minhas necessidades. Deus vai suprir a tua necessidade. Deus vai cuidar daquilo que você precisa. E não vai te faltar nem coisa grande, nem coisa pequena. Abacuque, ele faz essa oração tão verdadeira. E a palavra fala aqui que mesmo enfrentando por tudo isso, ainda assim, eu vou me alegrar em Deus, no Deus da minha salvação. Sabe o que Deus está me falando? Que nessa sexta-feira, você vai declarar essa verdade. Ainda que eu esteja vivendo isso, essa porta fechada, a situação, ainda assim, eu confiarei no Deus da minha salvação. Nessa manhã, declara essa verdade. Deus, eu confio no Senhor. Sabe, escreve aí na tela do teu celular: eu confio em Deus. Escreve aí onde você for: eu confio em Deus. Apenas confie. Apenas acredite que dias melhores virão. E que o fato de hoje não vai ser a realidade de amanhã. Hoje está assim, mas a tua realidade amanhã, o Senhor pode mudar em uma palavra. Basta uma palavra de Deus. Uma palavra. E Ele traz à existência aquilo que não existe na tua vida. Recebe essa verdade no teu coração. Apenas confie. Apenas acredite. Apenas creia que Ele está cuidando de tudo. Que Ele está cuidando de você, da tua casa e da tua família. Em nome de Jesus, MDC. E já estamos aqui com um testemunho maravilhoso. Eu conheci o testemunho lá no monte. Eu não sabia que Deus tinha feito muitas coisas a mais. Bom dia, Cibele. Bom dia. Que alegria estar aqui com você. Vamos compartilhar tudo aquilo que Jesus fez. Muitas coisas, hein? Você nasceu no berço cristão. Desde pequenininha você ia pra igreja? Conta pra gente. Sim, pastora Larissa. Eu ia junto com a minha mãe, com meu pai, né, com os meus irmãos. Então a gente, né, eu cresci nesse lar cristão, debaixo da palavra de Deus, né? Então ali ouvindo falar, né, dos seus milagres e, né, os seus testemunhos, que Ele é o mesmo Deus, né? O mesmo antes, Ele é o mesmo hoje, né? Vocês são em 6 irmãos? Você e mais 6? 6 irmãos comigo, eu sou a caçula de 6. E tua mãe levava todo mundo pra igreja? Foi. Todos cresceram, todos são evangélicos, todos conhecem a palavra. Então, desde pequena, você ouvia aquilo que Jesus fazia? Sua mãe compartilhava? Como que era? Conta pra gente. Eu já achava muito bom, né? Quando chegava dia de domingo pra gente poder ir pra igreja. Aí eu subia pra escolinha, né? Eu não ficava lá no culto, então a gente ia pra escolinha. Eu subia pra escolinha e achava muito bom estar ali, porque eram as atividades bíblicas, né? Assim como é que também na cabaninha, né? As crianças estão... E então eu já sentia no meu coração, né, o desejo, né, o amor por Deus, por Jesus, né? Então eu ia junto nos cultos, eu nunca neguei a palavra de Deus, né? Eu sempre, todas as vezes que a gente vamos arrumar para ir pro culto, eu ia com muita alegria, sempre fui com muita alegria. E você acha que isso foi um pouco da tua mãe também? Ela mostrava alegria no ir na igreja, não forçava, como que era? Não forçava, né? Então, assim, de saber que chegava aquele dia, a gente
para adorar a Deus, para louvar a Deus, né? E sempre os cultos, né, são muito abençoados, né? E aí você foi crescendo, conta pra gente. Eu fui crescendo, né, já tendo o entendimento da palavra, mas não fui, né, a jovem, né, que estava Que estava firme na igreja. Sim, né? Igual você começou a sair? Sim, eu saía. Eu fui um pouquinho rebelde, sim, né, com os meus pais, porque eles não gostavam que saía, mas aí eu falava que, né, eu estava com as minhas amiguinhas, ia sair, então aí eu não ia na igreja, né? Aí você percebe que na adolescência, para a juventude, você começou a se distanciar. Sim, né? Mas Deus nunca se distanciou, né? E através das orações, né, da minha mãe, dos meus pais ali, eu tive a proteção de Deus todo o tempo, né? E quem que chamava? Eram as amigas? Pra ir ou não? As amigas, né? Então, assim, porque naquele tempo também a gente, né, não tinha celular, não tinha, a gente queria o quê? Ir pro clube, era clube, aí falava, aí tinha as matinês, né? Então a gente, em vez de ir pra igreja, tava indo aonde, né? Já tava saindo com as amigas, não tava dando, né, tanta importância, assim, né, ir pra casa de Deus, né? Mas Deus sempre estava presente. Você sentia? Sentia, né? E tua mãe sempre ali orando? Sempre orando de joelhos. Eu e os meus irmãos sempre vimos a nossa mãezinha de joelhos orando, intercedendo por nós. Olha a importância do filho, né? Ver isso, né? Que às vezes você fala, não, teu filho, olha o que ele grava, né? Você desde agora, você lembra aquilo que tua mãe fazia desde que você era pequena. A importância de ser igreja na sua casa também, né? De casa. Que também poderia muito bem, com 6 filhos, 7, né? 6. 6 com você. Falar, não, vou levar pra igreja, depois não. Sua mãe era cristã até dentro de casa, né? Que por isso que tem esse coração, por isso que entende, tem um Deus tão maravilhoso, né? A importância disso. E aí, quando que você voltou pra Jesus, você ficou na rua, saindo até que idade? Eu vivi essa experiência, né? Essa intimidade com Deus, que Ele que me chamou, Ele que me resgatou. Aqui, né, na cabana, em outubro, que eu me batizei. Ah, tá. Então, mas aí você... Não, eu não ia mais na igreja. Não ia mais. Não ia. Mas sempre estive, né, no meu coração o temor a Deus, né? Mas de ter essa intimidade de servir a Deus foi que eu conheci, né, a partir do batismo, que eu desci as águas do batismo que ele me batizou. Mas antes disso, como você conheceu seu marido? Você era casada? Não. No batismo, não? Não. A gente vivia junto, né? Como você conheceu? Você falou como você conheceu seu marido? É interessante. Conta pra gente. Conheci ele através da morte da minha mãe, né? Em 2015. Ela faleceu em fevereiro de 2015. Vou falar a data dia 26, porque é a data que Deus, né? Que Deus escolheu. E essa data é hoje, após 10 anos, né? Que foi nessa data que ele fez o grande milagre, né, na minha vida. E aí ela faleceu, estava com ela? Ela faleceu, eu estava com ela e foi um momento muito difícil para mim, né? Foi o pior momento da minha vida, quando eu vi ela morrendo, né? Mas eu sabia que Deus, né, tinha esse grande propósito para cumprir na minha vida. Não tinha que ser os meus irmãos, era para ser eu mesmo, para mim passar, né? Porque ele já tinha, né, ele já sabia o que aconteceria 10 anos depois, né, que ele daria o meu milagre, através daquela dor tão profunda que eu senti, né, que eu sentia, aí 10 anos depois, para me fazer viver o maior milagre da minha vida, para a honra e glória do nome dele. Amém. E aí depois disso, você conheceu seu marido como? Aí eu conheci o meu marido um mês depois. Eu trabalhava na empresa, conheci ele em outra cidade e ele trabalhava em outra empresa
E a gente começou a conversar, passado um ano, a gente conversando, mas Deus sabia que eu não estava preparada para um relacionamento, só que eu entreguei para Deus, né? Quando eu entreguei para Deus, Ele, né, fez agir dessa maneira linda, especial, e tudo foi acontecendo. E aí teu pai também? E eu conheci o meu marido, né, e a gente estava junto já há 4 anos, vivendo junto, e eu engravidei. E quando eu engravidei, eu descobri que o meu pai também estava, né, com um tumor, assim como foi igual minha mãe. E meu pai falou, né, que ele queria passar, né, por esse tratamento, e já me veio na cabeça, né? Eu falei, eu vou viver tudo de novo, o que aconteceu, né, com a minha mãe. Mas só que eu já estava com, né, o presente de Deus já. Deus é tão maravilhoso, tão bondoso, que Ele já me deu de presente, né, o meu filho, né, para passar por essa situação. Que eu acho que foi por ele que a força dele, né, que veio dele. E meu pai faleceu, eu estava de 7 meses, grávida de 7 meses. E ele, né, foi 4 meses de tratamento aqui em Barretos. Ele morreu também igual a minha mãe, do mesmo jeito da minha mãe, em paz, né, porque Deus prepara tudo. E foi da vontade, né, que tinha que ser da vontade de Deus, e foi igualzinha ela. Então eu vejo ali os cuidados de Deus também. Eles iam fazer 50 anos de casado? Eles tinham feito 50 anos de casado quando a minha mãe faleceu. Meu Deus. E aí nisso, você teve o neném, nasceu normal? Aí eu ganhei o Benjamin aqui em São José do Rio Preto, que eu morava em Potirendaba. E aí eu ganhei ele aqui, ocorreu tudo bem na pandemia. Não podia ter ninguém junto, assim, tava passando tudo aquilo, né? A gente tava vivendo. Teu marido não conseguiu entrar? Aí meu marido, eles deixaram. Foi na beneficência, então eles deixaram meu marido, né, ficar comigo. E graças a Deus ocorreu tudo bem meu parto. Glória a Deus. Nasceu saudável. Saudável. E aí conta a história dele. E o Benjamin, ele é o meu presente, né? Quando ele nasceu, eu falei, Senhor, né, eu apresento a vida dele, né, ao Senhor, porque ele pertence ao Senhor. Eu vou cuidar e amar com todo carinho, mas ele pertence ao Senhor. Ele é o meu milagre, né? O Senhor me deu ele como um milagre. E aquela criança saudável, alegre, feliz, porque eu chorava tanto, eu chorava muito. Pela minha mãe e pelo meu pai, que, né, todo o tempo eu queria que eles estivessem comigo, mas eu sabia que, né, de certa forma eles estão, né, mas a importância dele ter os avós perto dele. E ele sempre foi aquela criança muito feliz, só sorrindo, brincando, forte, saudável. Amamentei o Benjamin até 3 anos de idade, ele não quis mais. Quando eu mostrava para ele o TT, ele falava, não, mamanheca, que nojo. Foi até 3 anos de idade que ele mamou. Mas com 1 aninho, 1 ano e meio, eu estava comendo, eu gostava de comer chocolate com amendoim, aquele charge, e o Benjamin começou a dar os sinais, né? E eu comecei a observar aquilo e falei, não tá normal, né? E a gente vinha para Rio Preto com ele. E os médicos, passamos pela médica, ela fez todos os exames e deu o diagnóstico que o Benjamin... Aparecia o que no corpo dele? Alguma coisa? Ele começava a ficar com falta de ar. Eu estava comendo e ele já começava pelo cheiro, né? O cheiro? E escorreu, sair lágrimas dos olhos, já ia fechando aqui, ia dando bolhas no corpinho todo. Sem experimentar, só o cheiro? Só o cheiro. E ele começava a sair bastante secreção pelo nariz. Aí quando a médica chegou nesse diagnóstico, ela falou que o caso dele era muito grave, que era só um milagre de Deus. Ela falou que ele corria risco de vida,
E quando eu recebi aquele diagnóstico, eu, né, chorei muito e falei para ela, falei assim, doutora... Qual o diagnóstico que ela falou que era? É alérgico, né, a todos os tipos de leite, todos os tipos de castanhas. Ele não poderia nem estar perto, porque se ele comesse, aí, sabe, era fatal se ele comesse. E ela passou a injeção de adrenalina para a gente fazer, né, para poder comprar, que só tem nos Estados Unidos. E eu falei para ela, falei, doutora, eu creio em um Deus muito grande e eu sei que Deus já curou o Benjamin, porque o Benjamin, ele é um milagre. Ela falou assim, então você ora e coloca toda a sua fé mesmo, porque eu nunca vi na minha vida um caso igual ao do Benjamin, que ela falou, ele corre risco de vida. Então ali eu chorei bastante, sabe, junto com ela, e ela passou, né, a receita para poder comprar adrenalina. E a gente seguia fazendo esses tratamentos com ele 2 vezes no ano de exames, repetia os exames, né? Mas eu sempre na certeza, na confiança, que Deus me deu meu Benjamin, ele pertence a Deus. Então era esse o testemunho da vida dele, o milagre da vida dele, né? E crendo que Jesus já tinha curado. E se passaram, né, 3 anos e a doutora... Como eu nunca tinha comprado, eu nunca comprei a injeção de adrenalina. E ela sempre falava para mim, você tem que ter injeção de adrenalina. Levava o Benjamin nas escolas, quando eles viam um laudo do Benjamin passado pela médica, né, falava que não tinha estrutura, o colégio, o Benjamin, né, porque não tinha enfermaria. Para caso acontecesse aquele momento, né, ter que aplicar a injeção de adrenalina, né. Então, assim, por ser grave, ele não podia fazer a exclusão dele, né? Porque eu pedia para tirar ele no momento da alimentação, né? Só para ele não ter o contato ali com os alimentos, né? Mas as escolas, né, eles falavam que, infelizmente, entendiam o meu caso, mas eles não poderiam fazer isso com o aluno. A exclusão dele, né? Para ele se sentir excluído, né, dos coleguinhas naquele momento. Então, assim, eu nunca aceitei, né, e falava... E ele estudava onde? Ele não estuda, né? Aí agora que eu vou colocar ele, agora que ele vai matricular. Ele ia na escola, aceitava? Não, eles olhavam, eu tenho o laudo, né, a receita, o médico, aí eu troquei da médica, passei para outro médico. E ele também fez todos os exames e viu, ele falou assim, o caso do Benjamin é raríssimo. Ele é só um milagre de Deus, confirmando também. Ele falou assim, infelizmente nós na medicina, nós temos estruturas, temos vacinas, temos UTI, que ele falou assim, mas não indico aplicar no Benjamin nem perto da UTI, porque ele pode nem resistir do quarto até chegar na UTI. O tanto que era forte. Que os números que eles falavam de alergia que o Benjamin, que dá, assim, né, que é os números, até 2 é o mais grave. O número do Benjamin era 10. Meu Deus. Muito grave os exames dele, eu tenho todos os exames. E esses exames, né, eu falava, Senhor, mas o Senhor vai curar, o Senhor já curou ele e é por inteiro. Eu creio no seu milagre, o Senhor não faz milagre pela metade, né? O Senhor faz milagre por inteiro. Sempre tive cuidado com o Benjamin, de sair com ele, com alimentação, mas sempre crendo em Deus, sabendo que nada ia acontecer com ele, porque ele estava protegido por Deus. E aí, graças a Deus, né, esse ano... E aí você ia vivendo e ele desse jeito? Desse jeito. Meu Deus. Os convites de aniversário, eu nunca pude fazer festa de aniversário para o Benjamin, ele recebia dos amiguinhos do condomínio, né, os convitinhos para poder participar. Eu falava, infelizmente a gente não pode ir. Eu sei que aquilo me doía, me cortava o coração quando a gente chegava em uma padaria, ele já via e falava, mamãe, isso é muito gostoso, eu quero. Ah, é bolo de chocolate. Eu não sei como é que ele sabia os nomes, ele falando os nomes, né, pudim, eu quero pudim. E no meu coração eu falava, um dia você vai comer, meu filho. Um dia você vai comer, você vai poder desfrutar. Nem aniversário, porque tem contato, cheiro, né? Cheiro. Brigadeiro, eu fazia brigadeiro para ele de banana madurinha, colocava o cacau e colocava um pouquinho de mel, enrolava, né, amassava e falava para ele que era brigadeiro. Mas falando, não, meu Deus, né?
Ele possa comer o verdadeiro. Eu sei que ele vai comer o verdadeiro, né? Que é a infância. O que é feita a infância? De alimentos, né? A nossa memória afetiva, da casa da vovó, né? Da casa do coleguinha, do aniversário. Que as crianças todas participam, né? É o aniversário na escola. Meu sonho era fazer o aniversário do Benjamin na escola. Quando eu descobri que eu estava grávida, né? Falava, vou fazer todos os aniversários dele na escola para celebrar com os amiguinhos dele, levar bolo, docinho, né? Aquele monte de docinho para ele com os coleguinhas, né? A gente já não tem família, né? Então eu falava assim, então esses amiguinhos dele, né? Para ele poder celebrar. E por isso eu nunca fiz a festinha para ele de aniversário. E nesse tempo eu me afastei assim, de muitas pessoas, amigos, muitos nem sabem desse testemunho. Eu contei mesmo para a família, né? Porque eu ficava tentando saber como que eu ia lidar, né? Com isso. Cada dia, né? Eu vendo ali na alimentação dele, falando, né? Você afastou porque não podia conviver. Eu não podia estar junto, né? Então, assim, elas falaram, leva Benjamin no aniversário, né? Ou fazer alguma coisa, porque sempre tem, né? Pra gente, vai na casa delas, vamos fazer isso de gostoso. Eu não poderia participar. O porquê que eu ia falar? O porquê que eu não poderia participar? Porque o Benjamin, né, tem um problema de saúde muito grave. Então, assim, eu não contei. Eu contei mesmo só para a minha família, só para a minha família e a família do meu esposo, só eles que sabiam. E alguns bem íntimos mesmo aqui próximo da gente, né, que sabiam. Porque eu falava, né, eu creio nesse milagre, então eu não vou ficar falando que o Benjamin tem isso, porque o Benjamin não tem, não é? O Benjamin não tem, né? Então, o diagnóstico diz, mas não tem, eu creio, né, que Deus não, né, Deus já curou. E aí como que foi, gente? E aí? E aí eu batizei em outubro, dia 4 de outubro, e Jesus veio fazendo os milagres dele. De outubro até hoje eu só estou vivendo milagres. Jesus, ele é fiel, Deus é fiel, mas nós também temos que ser fiéis a Ele. Nós também, né, temos que ter fidelidade com Ele, né? E eu batizei, não era casada e passei por um jejum até chegar meu casamento de 4 meses, né? Outubro, novembro, dezembro, janeiro, que eu casei, dia 31 de janeiro. Então a gente passou por um jejum de carne, né? Para estar nessa intimidade com Deus. E dia 26 de novembro, né? Foi a imersão, foi um poder, foi uma unção, né? Ali também tenho certeza que muitas viveram esses milagres, né? Todas nós que estavam ali vivemos esse milagre, né? Eu sabia que Deus estava fazendo milagre, né? Naquele lugar, tava um fogo, tava uma unção, um poder de Deus, né? Que a gente não sabe nem explicar. Tá chegando a imersão, você Tá chegando a imersão, vamos pra imersão, porque é muita unção. Imagina vocês verem a experiência com Deus. Né? O renovo. É o fogo de Deus. Aí desce naquele lugar. Desce e incendeia. Incendeia, porque eu fui embora para casa como se eu estivesse flutuando ali. Eu sei que Deus já tinha feito grandes milagres, né? Só que no dia 6 de dezembro, o meu esposo, ele foi mandado embora do trabalho. E eu recebo essa notícia, Deus já preparado também, né, que eu estava na campanha de Obed-Edom com a pastora Nani também, né, no quarto de guerra, o quarto de guerra, né, o nosso Deus, ele é o mesmo, ele é o único, né, e eu recebi essa notícia, só que eu sabia que era para a honra e glória do nome do nosso Senhor, que Deus tinha tirado o serviço dele, mas que ele ia prover, assim como ele proveu lá no deserto. Ai, eu acho tão lindo isso, gente. Estava na live e a pastora Nani falou que alguém recebeu uma ligação. Como e foi? Recebeu uma ligação naquela madrugada, naquela oração. A pastora Nani falou assim: alguém vai receber uma ligação nesta manhã, mas não se preocupe que essa ligação é a mão de Deus, tá? A mão de Deus. Não tenha medo,
porque é a mão de Deus que está com você, né? Então, quando eu recebi aquela ligação, eu falei, meu Deus, era para mim essa palavra. Como que o Senhor é tremendo, como que o Senhor é forte, né? Tipo assim, usa a pessoa que está do outro lado, que não me conhece, né? Esse é o poder de Deus, né? O nosso Deus, ele é um só. Igual ele está lá e ele está aqui, né? Ele está aqui na cabana, né? Ele está em todo lugar, né? Ele é o único que está operando os milagres, né? E recebi, né, essa notícia de que ele foi mandado embora e ele muito abatido, preocupado. Eu falei, não preocupa, porque foi Deus, é a mão de Deus. E no dia 27 de dezembro, teve o último batismo aqui da igreja. E Jesus Cristo batizou ele, ele foi batizado por Jesus Cristo. Olha o que ela fez, gente. A mulher sábia edifica e a tola com as próprias mãos destrói. O que você fez? Teu marido começou a vir na igreja. E meu marido sempre vindo na igreja, né? Não, isso é tática pra você mulher aí. Não, eu gostei dessa, viu? Você pegou, sabia que tem outro batismo e falou, amor, vamos na igreja. Eu falei pra ele, falei, amor, tem o culto. E o batismo era dia 27 de dezembro, sexta-feira. Falei, amor, hoje tem culto na igreja, vamos, vai ser uma bênção. Ele falou, vamos? Mas tem o culto hoje, né? Eu falei assim, hoje é sexta. Eu falei assim, o culto do final de ano, né? Vamos. Aí eu coloquei dentro da minha sacolinha, chinelo, roupa, toalha. Quando a gente foi sair de casa, ele olhou e falou assim, onde você vai com essas roupas, com essa sacola? Nós não estamos na igreja? Vou levar pra igreja, vou levar pra igreja. Naquele Se momento... trazer mesmo, né? Não quero, meu irmão, você vai pra igreja. Naquele momento... Eu falei, eu falei, eu vou fazer doação, eu vou levar doação para a igreja. E aí a gente chegou aqui na igreja, paramos o carro, né, no estacionamento. Quando a gente entrou, Deus envia seus anjos. Já veio o anjo de Deus falando, você vai batizar, vocês vão batizar, porque o batismo é desse lado aqui. E aí ele olhou para mim e falou assim, eu vou batizar? Eu falei, você vai batizar, amor? Aí ele olhou e aí o homem falou assim para ele, vem comigo aqui para você já assinar seu nome aqui. E ele falou, eu vou batizar. E foi indo com o homem e assim aconteceu, que é o anjo de Deus, né? E ele batizou. Quando eu vi ele batizando, eu me emocionei tanto. Eu falei, Jesus Cristo é fiel. Jesus Cristo, ele vem organizando a nossa vida, né? Ele organiza. Isso foi dia 27 de dezembro. De dezembro. Que no dia 6 ele foi mandado embora. Dia 6 de dezembro. Dia 27, Jesus batizou ele. Né? Os caminhos de Deus. É lindo. E o que ele fala do batismo dele? Ele tá vivendo as experiências, já tá vendo, né, os milagres, né, que Deus faz, né? E quando foi em janeiro, meu aniversário é dia 22 de janeiro, eu sempre tive o sonho de casar, porque a gente 9 anos juntos, e era o meu sonho. O que eu pedia para Jesus no meu coração? Senhor, o meu sonho é casar e a cura do meu filho, a única coisa que eu tenho para pedir para o Senhor, né? O meu sonho é esse, o meu casamento e a cura do meu filho. E na primeira semana de janeiro, ele já me surpreendeu falando que a gente ia casar, né? Então que a gente ia casar. E a gente começou a arrumar os preparativos, assim, as nossas xerox, nossos certidões de nascimento é de Goiás. Então demora pra, ter um tempo ainda, né? Marcar a data. Eu já fui toda feliz no cartório pra gente marcar a data. Só que aí, né? Deus, tudo de Deus, né? A gente tem que passar os caminhos de Deus. Não é os nossos. A data não era a que eu queria, porque era a data que ele, né? Que Deus já tinha preparado. E dia 22 de janeiro é o meu aniversário. E no dia 31 de janeiro a gente casou, no último dia de janeiro, que Jesus casou a gente. Que foi que as certidões foi chegar aqui no cartório. Chegou e aí vocês casaram, casamos e entra o mês de fevereiro. Esse mês de fevereiro, a pastora Nani, né, a gente está no jejum também do Efatá. E a gente também aqui na igreja com o nosso caderninho dos sonhos. Aí eu na campanha pensei, a campanha do Efatá é o Abra-te do Senhor, né? E o caderninho dos sonhos, os meus sonhos, né? Meu marido batizou, eu batizei.
meu casamento, meu marido se batizou, agora é a cura do meu filho. Mas eu nem tava esperando o tamanho, né, desse milagre. É muito grande. E Deus foi fazendo tudo, né? E quando foi no terceiro dia da campanha do Efatá, a minha terceira subida no monte, que era a terceira subida da gente no monte, aí Jesus curou meu filho através do Bispo Alex. Deus derramou unção. Eu cheguei a subir em cima no monte. Só que tinha tanta gente, tinha tantas mulheres. E o meu filho estava embaixo com o pai dele. E eu falei, eu quero trazer meu filho. Aí eu desci para baixo para poder pegar o Benjamin. No que eu desci embaixo, aí o pastor já estava falando sobre a cura. Que era a cura, que Deus estava liberando a cura. Quem está embaixo sobe aqui em cima. Naquele momento, eu nem cheguei perto, jamais o Benjamin, eu já subi no monte. Com ele? Sem ele, que eu não consegui pegar ele embaixo. Eu já subi, eu falei, eu vou buscar minha cura, né, meu milagre. E já fui subindo e as mulheres deram espaço, só que tinha tantas mulheres, que onde que eu caía ajoelhada, eu não conseguia chegar perto do bispo, tinha muita gente. Aí eu já caí ajoelhada, levantei minhas mãos, né, agradecendo a Deus pelo milagre que Ele estava fazendo, que eu recebi esse milagre. A mão do bispo veio na minha cabeça. A hora que ele pôs a mão na minha cabeça, aí a unção de Deus, o poder de Deus desceu. Foi tremendo, foi um fogo que o meu cabelo começou a escorrer, sabe? Eu senti, sabe? E tremendo, eu tremia tanto que eu só sabia glorificar, eu só falava aleluia, aleluia, tremendo. E o meu coração ardendo, queimando, aquele fogo ardente. É o fogo do Espírito Santo. E a voz do bispo no meu ouvido, falando, receba a cura, receba a cura, receba a cura. O seu filho está sendo curado. Jesus está curando o seu filho, Jesus está curando o seu filho. E ele sabia do seu filho? O bispo nem me conhece, né? Nem me conhece, né? Olha para ver como que é Deus. Meu Deus. Como que Deus é tremendo. Recebe a cura, o seu filho está sendo curado, o seu filho está sendo curado. Eu levantei, quando terminou tudo, eu levantei como se eu estivesse flutuando. A glória de Deus é tão grande, é tão tremenda, que a nossa carne não suporta, A hora que eu desci no monte, eu não sei se tinha pessoas, naquele momento eu não sei mais. Eu só sei que quando eu desci no monte, que eu coloquei a mão no meu filho, eu não parava de chorar. Com a alegria que eu estava sentindo, transbordando, eu toquei nele e falei, meu filho, recebe a cura de Deus, que Jesus te curou. Aí ele olhou e falou assim, obrigado, Jesus, você me curou. Quantos anos ele tem? 4 aninhos. Meu marido olhando para mim. Eu falei, Jesus curou o Benjamin. Ele falou assim, eu ouvi o pastor falando. Foi tremendo, né? Ele ficou impactado também. A gente foi embora para casa e durante aquela madrugada eu consegui dormir. Eu só ficava lá orando, agradecendo, glorificando, olhando no céu. Tinha tanta estrelinha que ficava brilhando aquelas estrelinhas. Ali eu vendo ali o céu aberto de Deus. Deus fez, né? Deus curou meu filho. Jesus, o Senhor curou meu filho. Jesus, o Senhor curou meu filho. Fiquei falando, a minha vizinha que eu moro no apartamento, embaixo, ela me ligou e falou, Se, tá tudo bem com você? O que que tá acontecendo? Você tá chorando sem parar, o que que tá acontecendo? E eu falei, tá tudo bem, graças a Deus, depois eu te explico, tá tudo bem. Eu não conseguia só glorificar a Deus. Meu Deus. Acordei naquele dia, né? Com a minha bênção, com o meu milagre, agarradinha com o meu milagre. Você não duvidou? Não, nunca duvidei. Nunca duvide de Deus. Nunca duvide, né, do que Deus pode fazer, dos milagres que Ele faz. Assim como Ele ressuscitou Lázaro 4 dias, né? Assim como Ele curou a mulher do fluxo do sangue, né?
infinitos Como milagres. ele curou o Benjamin. Ele curou meu Benjamin. Ele curou meu Benjamin. E o Senhor, eu tenho tanta fé no Senhor, eu creio tanto no Senhor. E tô olhando aqui meu Benjamin curado. Meu Benjamin curado. Me conta, como que você... Aí eu falei, eu vou comprar um bolo de chocolate para ele. Que era sempre que ele falava, bolo de chocolate, bolo de chocolate. Fui comprar o bolo de chocolate. E nesse dia também estava um pôr do sol tão lindo. Eu coloquei a cadeirinha dele para ele poder comer. Apresentei o bolo de chocolate. Falei, Senhor, esse bolo, né, a confirmação, não é a confirmação do milagre que o Senhor fez na vida dele. Não, eu não preciso desse bolo para confirmar que o Senhor fez um milagre na vida dele. Mas esse bolo é para ele desfrutar do milagre que o Senhor fez, que agora ele é livre para poder comer. Comer tudo. E o pôr do sol tava lindo, tava lindo. Eu virei as costas, entreguei o bolo para ele, ouvi ele falando bolo de chocolate, nhame, nhame, eu ajoelhada, né, no chão, louvando e agradecendo a Deus. Eu falei, eu não vou ver esse momento. Tipo, eu não consigo nem olhar, que o sol tava muito lindo, o pôr do sol tava lindo. E o Benjamin comeu a metade do bolo tudinho. E eu dando glória a Deus, aleluia, para quem não podia nem estar perto, né, que Jesus, ele cura, né, por completo. E ele comeu bolo de chocolate, aí agora ele comeu pudim, e agora tá só desfrutando. Pizza de queijo, pizza de paçoquinha, que amendoim ele não podia, né, também, nem um tipo de castanha. E agora desfrutando, né, desse milagre na vida dele, é o testemunho da vida dele. Meu Deus. E aí você levou ele no médico? Agora eu tenho que fazer os exames, porque eu falei para eles que Jesus ia curar o Benjamin, que o Benjamin já era curado. E você levou no médico para falar? Agora eu tenho que fazer os exames para eles verem os exames, né? Para eles verem o milagre que Deus fez. Meu Deus. Deus é tremendo. Meu Deus, que testemunho, que fé. Recebe essa fé, porque eu tô recebendo daqui. Tô sendo renovada aqui. É o som de Deus. Gente, olha essa chuva. Deus é o renovo. É a certeza. É a confirmação. Meu Deus. Eu imagino tanto que ele tá alegre agora, né? E onde que eu vou? Onde que eu vou? Eu falo pra todo mundo da cura do Benjamin. Pode me chamar pra festa. A cura do Benjamin, falei, agora é festa. Deus, quem não tinha uma festinha de aniversário, falei, agora ele vai ter 3. Por quê? Vai ser na escolinha, vai ser na minha cidade, na cidade do meu marido, porque nós vamos celebrar em triplo. As bênçãos de Deus é abundância. E aí você conseguiu pôr ele na escolinha? Agora eu vou colocar ele na escolinha. Ah, é agora? Eu não consegui ainda, porque meu marido, ele tá fazendo muitas entrevistas, mas é pra fora. Porque, falei, Deus é... Eu já creio que Deus também já tem o trabalho do meu marido, né? É que ele fez tudo, né? Então isso também, né? Ele proverá, é ele que provém. Meu Deus. Aí eu não coloquei, porque ele tá fazendo entrevista, ele tá fazendo entrevista em Mato Grosso, pra Minas. A mais perto que é pra Minas. Então aqui em Rio Preto ele chegou a fazer algumas, mas, sabe, tá fazendo mais pra ele pra fora. Então eu falei assim, onde que Deus levar... Agora é a terra prometida. Que Deus é maravilhoso. Meu Deus. Não, o maior milagre ele fez. Eu creio que você já pisei na terra prometida. Algo era impossível. Não existe cura. Existia nem medicamento, né? Nem um remedinho para alergia ele podia. Nem um remédio. A adrenalina era para aplicar até chegar ao próximo hospital para ir para UTI. Que aí lá que saberia como que, né? Como ele ia reagir, o que, né? Meu Deus, nosso tempo está acabando. Mas eu queria que você olhasse naquela câmera e falasse para aquelas mulheres que estão em casa. Que o seu marido ou não quer vir para a igreja, ou não quer se batizar. E acha que vai ser pelas mãos dela, né? Que vai forçar, que vai fazer. O que você falaria para essas mulheres? Ou também os homens, né? Tem mulheres que não querem vir, essa fé sua. Para todas, né? Para as mulheres, para os homens. Deus, Ele é fiel. E quando Ele tem para cumprir o seu propósito, né? Ele está no céu, Ele está na terra, Ele está debaixo da terra, né? Ele é poderoso e Ele faz. Assim como Ele curou meu Benjamin é curado, eu olho para Ele todos os dias, vejo Ele comer e falo, Jesus curou meu Benjamin.
Eu falo, meu Deus, o Senhor curou meu Benjamin. Tanto que ele é fiel, tanto que ele é poderoso, né? Ele batizou meu esposo e ele, né, meu sonho era casar e hoje eu tô casada. Ele realiza os sonhos. Vamos postar as fotos aí depois, gente, vocês verem ela de noiva. Então, todos os seus sonhos. A gente, foi o último dia da gente, né, no Caderninho dos Sonhos, né, quarta-feira agora, né? Isso, foi então, maravilhoso. Foi maravilhoso. E é esse Deus, ele realiza sonhos, ele cura, ele faz milagres, ele casa. Ele só tem o melhor para os seus filhos, né? E assim, ele é tremendo, ele é fiel. Se nós que somos creia. pais, desejamos o melhor, imagina. Nós somos seus filhos. Imagina. Meu Deus, que fé. Recebe essa fé dessa mulher que eu tô recebendo aqui. Recebe, Em nome de Jesus. Jesus é poderoso, Jesus é fiel. Para a honra e glória do nome dele. Amém. 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 Porque muitas pessoas chegam sexta-feira, falam, não foi dessa vez que Jesus curou, não foi, mas pode ser agora. Ele faz, né? O dia que foi o dia mais triste da minha vida. Eu falei, Jesus, o Senhor sabe que hoje é o dia mais triste da minha vida e tinha esse culto maravilhoso e a gente ia subir no monte. Aquele dia eu acordei com o coração tão grato a Deus, né? Mesmo sabendo que aquele dia estava fazendo 10 anos do falecimento da minha mãe. E que ele deve ter olhado e falado assim, você não sabe o que eu vou fazer hoje na sua vida, né? Eu acredito que ele tem um senso de... Foi a mesma data. Foi na mesma data. Aí eu vim pro culto. E que culto abençoado. Dia 26 de fevereiro, quarta-feira. Terceira subida no monte do Caderninho dos Sonhos. Aquele culto abençoado ali. Todo culto é abençoado. Aqui a gente já entra e já sente a presença de Deus, o fogo, a unção, né? A presença dele é tremenda, né? A gente já vê ele agindo, né, durante o culto. Culto abençoado. Quando a gente subiu no monte, eu nem sabia que aquele dia estava preparado para mim viver meu grande milagre. Assim como eu creio que ele realizou todos os sonhos de todas que subiram naquele monte, né? Que todos os sonhos foram realizados. Eu creio em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Vamos acabar? Não tem como acabar esse testemunho sem fazer uma oração. Vamos orar para aqueles que estão em casa, porque a unção aqui, olha, a gente está, receba dessa fé. Eu quero discutir você que está em casa. Coloca a mão onde você está enfermo. Existe cura de Deus para a tua vida. O mesmo Jesus que curou o Benjamin vai te curar. Você crê? Você vai ter essa fé? Você vai ter essa fé de acreditar que Jesus vai fazer? Coloca a mão aonde está enfermo, onde Jesus vai passar e vai curar em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai. Meu Deus, que testemunho, que fé, Jesus, que fé. É acreditar aquele que faz, esse é o nosso Deus, aquele que fez e aquele que faz. Eu quero te pedir, Espírito Santo de Deus, entra agora, entra nessa casa, entra nesse hospital, Senhor, e leva cura. Nós profetizamos cura, o Deus de cura está passando aí agora. Coloca a mão nessa enfermidade. Coloca a mão, porque sobre o Senhor levou as enfermidades e você é curado. Recebe dessa cura. Não duvide daquilo que Deus vai fazer. Nós queremos profetizar cura. Cura, Jesus, aquele médico dos médicos, o único que pode curar o impossível. O Benjamin era um caso impossível e nós queremos declarar que no impossível o Senhor vai curar, o Senhor vai confundir a medicina. Nós queremos profetizar no teu nome, para a tua honra e para a tua glória. Recebe agora, recebe em nome de Jesus essa cura. O Deus do impossível, o nosso Deus está te tocando agora. Entra, Senhor, nessa UTI, entra, Senhor, nesse hospital, entra, Senhor, nessa casa, Senhor, entra e visita os teus filhos. Nós te pedimos e já te agradecemos, porque nós cremos que desse dia, esse dia marcado, terá testemunhos em nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus, que testemunho. Tenho certeza
que esse também é o dia que o Senhor vai marcar muitos testemunhos. Amém. Eu em nome creio. de Jesus. Pra honra Amém. e glória de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos dar tchau, nosso tempo esgotou. Recebe cura aí em nome A de Jesus. cura, Tchau. em nome de Jesus. Tchau. A tua casa é bendita, bendito ao entrar, bendito ao sair, bendito no campo, bendito na cidade. Onde você chegar, a bênção de Deus. Você não foi chamado para ficar aí, ó, amarrado e atado por religiosidade. Nessa noite é uma unção de liberdade que vai te levar a ser submisso às autoridades e aos princípios. Filha, diante de Deus, só tem uma opção: ou se quebra, ou não se quebra. Deus não quer metade de você. Deus não quer um terço de você. Deus quer você por inteiro. E Deus, Ele quer fazer muito mais do que apenas levantar um grupo de mulheres. Deus quer levantar um exército de mulheres. Deus está te dizendo essa manhã, essas muralhas que estão de pé na sua casa, na sua vida sentimental, profissional, familiar, financeira, vão cair por terra essa manhã. Por quê? Porque você vai parar de reclamar, você vai parar de fortalecer o inimigo. Fala para as minhas filhas que nessa imersão eu vou sarar as tuas dores, eu vou curar as tuas feridas. Acende outra vez tua chama em nós. Aviva outra vez. Aviva outra vez. A nossa geração tem lenha pra queimar. E pode incendiar. E vem nos batizar. Então, dia 24 de maio de 2025, nós te esperamos aqui na Imersão 2025. Imersão Renovo.